ordem isso? Nos termos de precedente regimental 43/2007, em segunda chamada, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017, de acordo com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 04/05 de 2000, em seu artigo 9º, parágrafo 4º, com a presença da Secretária Municipal de Fazenda e da Controladoria Geral do município. A mesa está assim constituída. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, excelentíssima senhora vereadora Rosa Fernandes, presidente, excelentíssimo senhor vereador Rafael Aloysio Freitas Vogal, excelentíssima senhora secretária municipal de Fazenda Maria Eduarda Gouveia Berto, senhora controladora geral do município Márcia Andréia dos Santos Pérez, senhora controladora geral do município Rosângela Pereira Ramos, senhor gerente de elaboração orçamentária Carlos Eduardo Lima do Rego. Registrar a presença do senhor Marcelo Costa Coquejo, auditor controle externo do Tribunal de Contas do município do Rio. Senhora Cláudia Pombal, analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda. Senhora Mariana Monteiro, assessora de Comunicação da Secretaria Municipal de Fazenda. Com a palavra, a excelentíssima senhora secretária municipal de Fazenda, Maria Eduarda Gouveia Berto. Bom dia, secretária. Peraí, tá ligando? A senhora dispõe de 20 minutos para a sua apresentação. Se houver necessidade, pode dividir esse tempo com a sua equipe. Ok? Obrigada. Tá bom. Bom dia, excelentíssima vereadora Rosa Fernandes, presidente da comissão, vereador Antônio de Paula, vereador Rafael Aloysio de Freitas. Também gostaria de saudar meus colegas, Carlos Eduardo, Márcia Andréia. Bom, vamos começar a falar a apresentação. Temos aí o quadro 1, cumprimento das metas fiscais, segundo quadrimestre de 2017, as receitas. Então, no primeiro quadro, verificamos que a arrecadação da receita total no segundo quadrimestre de 2017 ficou 13,6% abaixo da meta de arrecadação para o período estabelecida como base na lei orçamentária. Tivemos uma arrecadação de 16,116 bilhões contra uma meta de 18,661 bilhões, evidenciando uma arrecadação inferior à meta em 2,5 bilhões aproximadamente. Dessa diferença, a maior parte, 55% da diferença, decorre das receitas correntes, que arrecadaram 15,7 bilhões contra uma meta de 17 bilhões para o período, evidenciando uma arrecadação 8,2% inferior, enquanto que os 388,3 milhões arrecadados de receitas de capital ficaram 74% abaixo da meta de 1,143 bilhão. Dentre as rúbricas que compõem as receitas correntes, a receita tributária foi, em valores absolutos, a responsável pela maior diferença em relação à meta para o período estabelecido com base no previsto para o ano na LOA de 17, ficando inferior em 9,5%. Em valores absolutos, 709,8 milhões. Podemos observar também que o desempenho da receita tributária foi seguido pelo das transferências correntes, considerando que 4,9 bilhões que ingressaram em transferências correntes estão com desempenho 7,2% inferior aos quase 4 bilhões estabelecidos como meta para o segundo quadrimestre, caracterizando uma arrecadação menor em 384 milhões. A receita tributária e as transferências correntes representam juntas perto de 73% da arrecadação total. E essas questões envolvendo o desempenho da receita tributária e das transferências correntes são basicamente fruto do cenário econômico atual, onde a queda da atividade econômica sofreu forte impacto. Parte dessa quebra foi compensada com o desempenho positivo das receitas de contribuições e outras receitas correntes, conforme comentaremos mais adiante. No caso das receitas de capital, o comportamento das operações de crédito das transferências de capital tem mais relação com o andamento dos projetos e o seu fluxo de desembolso do que propriamente com a meta de arrecadação. Quadro 2, receitas realizadas, 2016 versus 2017, segundo quadrimestre. Então, nesse quadro, temos a comparação entre as receitas arrecadadas no segundo quadrimestre de 16 e 17.
Nessa comparação, verificamos que a arrecadação da receita total no segundo quadrimestre de 2017 apresentou um recuo de 13,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, equivalente a uma queda de 2,5 bilhões em termos nominais. Se descontarmos a inflação do período, esse percentual aumenta para 15,8%. Houve uma queda real. Dessa queda, 941 milhões refere-se à queda nas receitas correntes, enquanto que nas receitas capital foi de 1,549 bilhão. Desde o segundo semestre do ano passado, a arrecadação do município vem sofrendo mais fortemente os impactos da recessão que vem atingindo a economia brasileira, sendo que em 2017 esses efeitos se acentuaram principalmente na receita patrimonial, queda de 399 milhões, equivalente a um recuo de 52,4% nominais, além de outras receitas correntes, queda de 626 milhões, um recuo de 37% aproximadamente. Dentre as rúbricas que compõem outras receitas correntes, pode-se destacar principalmente a queda de 448 milhões de receita de conversão de depósitos judiciais, na qual não houve ingresso até agosto no exercício atual, e de 399 milhões na receita patrimoniais, recuo de 52%, proveniente principalmente da queda da receita oferida com juros sobre aplicação de instituições financeiras, né? Menos caixa, menos juros, menos aplicação financeira. No caso das receitas capital, o município tem um cronograma de obras de infraestrutura urbana, basicamente refletindo os financiamentos do BNDES e Caixa Econômica, no que se refere às operações de crédito. O mesmo ocorre quanto às transferências de capital, que são, no caso, recursos do governo federal, transferidos basicamente na forma de convênios para despesas com investimento, obras. Quadro 3. Terceiro quadro, receita tributária realizada. Podemos verificar que o ISS, nosso principal tributo, vem sofrendo forte impacto com a redução da atividade econômica. Quando comparamos os ingressos de 3,3 bilhões até agosto com os de 3,7 bilhões arrecadados no segundo quadrimestre de 2016, podemos observar que a arrecadação de ISS sofreu, em termos nominais, recuo de 10,5%, equivalente a uma queda de 391 milhões de reais. Ao se descontar a inflação, observa-se uma queda ainda maior, 15,5% em termos reais. Já o ITBI reflete os efeitos da dinâmica do mercado imobiliário, e nos últimos anos temos observado que sua desaceleração está produzindo fortes impactos na arrecadação do ITBI, que caiu 1,1%, em relação ao montante arrecadado no mesmo período de 2016. Contudo, essa queda foi bem menor que no ano passado, 14%, equivalente a 59,5 milhões, o que pode indicar uma iminente estabilização no mercado nos próximos meses. Parte dos efeitos negativos da queda do ISS do ITBI foram suavizados pelo crescimento de 8,9% na arrecadação do IPTU, equivalente a um crescimento de 165 milhões sobre a arrecadação do segundo quadrimestre de 2016, 19,5% dos ingressos do imposto de renda, e corresponde a um acréscimo de 112 milhões, e de 9,5% da taxa de coleta de lixo domiciliar, que gerou um aumento de 27 milhões para esse tributo no período. Quadro 4. Arrecadação por tributo 2016 versus 2017. O gráfico mostra a evolução dos tributos em comparação com a arrecadação de 2016 até o segundo quadrimestre. Quadro 5, como a gente já falou, né? O gráfico está espelhando os números já falados na página anterior. Quadro 5, transferências correntes 2016 versus 2017, segundo quadrimestre. Podemos observar agora o quadro que mostra a evolução das transferências correntes entre o segundo quadrimestre de 2016 e o mesmo período de 2017. Foram 4,9 bilhões de ingressos até agosto contra 4 bilhões 974 milhões de ingressos até agosto contra 4 bilhões 955 milhões realizados no mesmo período de 2016. Essa variação corresponde a um acréscimo de 0,4%, equivalente a 18,7 milhões a maior. Nesse quadro de receitas, cabe mencionar a arrecadação de royalties de petróleo, que cresceu 73,3 milhões, 64,4%, uma vez que houve variação positiva no valor do barril de petróleo no mercado internacional. O Fundeb, no segundo quadrimestre de 2017, apresentou um crescimento de 2,9%, ou 42,9 milhões, quando comparado com o mesmo montante arrecadado em 2016. Outro destaque positivo, vemos um crescimento de 12,6% nos ingressos da cota parte do Fundo de Participação Municipal, equivalente a um aumento de 17,4 milhões e um acréscimo de 2,2% na transferência da cota parte do IPVA, equivalente a uma elevação de 12,9 milhões. Nesse contexto, o destaque negativo fica por conta do fraco comportamento das transferências do SUS, queda de 5,3 milhões, aproximadamente 50 milhões. Gráfico 6. Mostra a evolução desses tributos em comparação a 16. Quadro 7.
outras receitas correntes de 2016 com relação a 2017. O próximo quadro mostra a evolução das outras receitas correntes quando comparamos ao segundo quadrimestre de 17 com o mesmo período de 16. Foram arrecadados 1 bilhão e 80 milhões até agosto de 2017, sendo 36,7% abaixo de 1 bilhão e 700 milhões de ingressos no mesmo período de 16. Isso equivale a um decréscimo de 626 milhões, decorrente basicamente da receita de conversão de depósitos judiciais tributários, na qual não houve ingresso até agosto, enquanto que no mesmo período anterior havia ingresso de 448 milhões. A dívida ativa também apresentou um desempenho negativo, com um recuo da arrecadação de 22,3%, equivalente a um decréscimo de 46,7 milhões. Podemos atribuir isso aos constantes esforços de arrecadação realizados nos últimos anos através de diversos mutirões para incentivar pagamentos desses débitos. Nesse grupo de receitas, as multas e juros de mora apresentaram arrecadação ligeiramente superior ao mesmo período do ano anterior, tendo arrecadado 409 milhões, enquanto que a receita com indenizações e restituições apresentou um decréscimo de 58,4 milhões, ou seja, 41,5% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Despesa, agora vamos para o lado das despesas. Despesas liquidadas 2016 versus 2017, segundo quadrimestre. O próximo quadro retrata as despesas liquidadas no segundo quadrimestre de exercício de 16 e 17. O aumento em pessoal em cargos de 4,7 reflete um crescimento natural decorrente de reajustes e crescimento vegetativo. Em outras despesas correntes, a redução que houve nas despesas liquidadas é basicamente por conta dos cortes realizados nos contratos e do contingenciamento de 25% do custeio das despesas provenientes de recursos ordinários não vinculados para a adequação da realidade de arrecadação desse ano. A acentuada queda de 92% nos investimentos se deve à conclusão das obras para as Olimpíadas 16, a queda na arrecadação e por ser este o primeiro ano do novo governo, cujo planejamento começa a ser traçado para serem executados em maior escala nos anos seguintes até o fim do mandato. Como no ano passado houve uma aceleração acentuada para o cumprimento do prazo das Olimpíadas, houve um grande crescimento de gastos, o que faz com que a queda no segundo quadrimestre fosse ainda mais acentuada. Houve crescimento de 26% em relação aos juros em cargos da dívida e 53,6% em relação à amortização da dívida por conta das parcelas que tinham vencimento no período. Quadro 9, despesas liquidadas, é apenas o gráfico que reflete a tabela que acabamos de ler. Aí vamos no quadro 10, já direto. Quadro 10, despesas liquidadas por função de governo. Esse quadro faz uma demonstração das despesas liquidadas por função de governo, e nesse quadro vale destacar que as funções de educação, saúde e previdência social em conjunto representam cerca de 61,5% da despesa total, considerando a composição do ano de 17 até o segundo quadrimestre. Quadro 11, resultado orçamentário 2016 versus 17. O resultado orçamentário reflete a diferença entre receita arrecadada e a despesa executada. Apesar da queda na receita total de 2 bilhões e 490 milhões, um recuo de 13,4% entre o segundo quadrimestre de 16 e o de 17, o resultado orçamentário dos 8 primeiros meses de 17 foi positivo de 59,5 milhões. Esse desempenho positivo só foi possível porque a gestão atual agiu preventivamente e reduziu as despesas liquidadas até agosto de 18,3 bilhões em 2016 para 16,1 bilhões em 2017, que gerou uma economia de 2,13%, equivalente ao recuo de 2,2 bilhões em relação à despesa liquidada no período anterior. Os cortes mais significativos foram nas despesas de capital, 68%, menor, notadamente nos investimentos, redução de 2,4 bilhão, e nas despesas correntes, o destaque ficou por conta da redução de 797 milhões no custeio, 13,3% menor. Já as despesas com pessoal e encargos sociais refletiram um aumento de 4,7%. Embora o resultado do segundo quadrimestre de 17 tenha sido positivo, foi inferior em 235 milhões ao resultado orçamentário do mesmo período de 2016, assim como o resultado orçamentário corrente foi menos 52% e o resultado orçamentário de capital menos 44%. Quadro 12, resultado primário. A seguir, apresentaremos o resultado primário, comparando o segundo quadrimestre de 17 com o de 16. O resultado totalizou 207,6 milhões no segundo quadrimestre de 17, superior em 1 bilhão e 162 milhões negativos apurado no mesmo período de 16.
Cabe ressaltar que o resultado primário do segundo quadrimestre de 17 mostrou-se superior ao resultado orçamentário, uma vez que as receitas de natureza financeira foram 73% menores do que a do mesmo período do ano anterior, e apesar da receita total e da receita primária terem sido inferiores a de 16 em 13,4% e 6,3%, respectivamente. Analogamente, as despesas financeiras tiveram um crescimento de 34,7%, aliado à queda de 12,3% na despesa total. Contribuiu para uma queda da despesa primária em 13,6%. Cabe lembrar que a meta do resultado primário estabelecida na LDO para 2017 é de R$ 1.381.356.282 negativos. Quadro 13, resultado nominal. Resultado nominal atingiu um montante negativo de R$ 1.467.000.000, que representa um decréscimo de 11,2% no saldo da dívida fiscal líquida em relação ao saldo apurado de 16. O resultado nominal positivo é considerado um déficit, isto é, aumento do endividamento líquido do caixa e de haveres financeiros, enquanto que o resultado nominal negativo é considerado um superávit, ou seja, a diminuição do endividamento líquido. Receita corrente líquida, quadro 14. O quadro a seguir reflete a arrecadação acumulada dos 12 últimos meses da receita corrente líquida. Ou seja, compara a arrecadação do período de setembro de 2016 a agosto de 2017, os últimos 12 meses, né? Com a do período de setembro de 2015 a agosto de 2016. Essa comparação mostra um crescimento de 5,6%, porém, vemos com ressalvas essas apurações parciais, considerando que os períodos que se referem ao exercício fechado refletem melhor comportamento da receita corrente líquida. Quadro seguinte, com os 8 primeiros meses no acumulados, utiliza a receita corrente líquida como parâmetro para o cálculo de limite máximo de despesa com pessoal. Nesse quadro 15, vemos o limite mínimo para aplicação em serviços de saúde se encontra na faixa dos 24,6%, superior ao limite mínimo de 15% exigido pela Constituição. Já o percentual de aplicação, a educação fechou o segundo trimestre em 26,31%, bem acima da faixa também do limite mínimo constitucional de 25%. As despesas de pessoal apuradas sobre a receita corrente líquida de janeiro a agosto de 2017 encontram-se em 53,41%, acima do limite prudencial de 51,30%. Outros limites tratam da dívida em relação à receita corrente líquida. Os valores apurados encontram-se numa margem bem confortável e são detalhados nos próximos quadros. Tá. Bom, era isso que tínhamos para apresentar. Estamos à disposição para responder eventuais dúvidas e prestar qualquer esclarecimentos requeridos. Bom, secretária, eu queria, então, iniciar os comentários e os questionamentos dos técnicos da comissão e informar que as inscrições estão abertas para as perguntas. Essa não será uma sessão tão longa, porque logo a seguir teremos a audiência da Secretaria de Saúde, portanto, será bem ritmado, com tempo preciso e controlado durante toda a audiência pública. Bom, despesas de pessoal, que é o primeiro tópico. O percentual da despesa total de pessoal, somente do Poder Executivo, em relação à receita corrente líquida, calculada de janeiro a dezembro de 2014, foi de 46,84%. Em 2015, o percentual baixou para 44,26%. Em 2016, o percentual atingiu 49,04%, ultrapassando o limite de alerta fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal em 48,60%. O
percentual atingido em 2016 ficou próximo do limite prudencial. A diferença entre ambos é de apenas 2,26 pontos percentuais. No primeiro quadrimestre de 2017, o percentual atingiu 51,85%, ultrapassando o limite prudencial em 0,55% pontos percentuais. No segundo quadrimestre de 2017, o percentual atingiu 53,41%, se aproximando do limite máximo, que é de 54%. Verifica-se que a relação entre a despesa total de pessoal e a receita corrente líquida aumentou significativamente, comparando-se o primeiro quadrimestre com o segundo quadrimestre de 2017, passando de 51,85% para 53,41%, devido ao decréscimo de R$ 564,7 milhões de reais da receita corrente líquida em valores correntes, frente ao decréscimo da despesa de pessoal no montante de R$ 10,6 milhões de reais. De acordo com o parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ultrapassando o limite prudencial no atual exercício financeiro, fica vedado ao Poder Executivo conceder vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, criar cargo, emprego ou função, alterar a estrutura de carreira que implique aumento de despesa, prover cargo público, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição por aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Que medidas estão sendo tomadas para que o limite máximo não seja ultrapassado no atual exercício financeiro? Se preferir, secretário, eu posso fazer as 3 perguntas do assunto. Segunda pergunta. Tendo em vista a excepcionalidade para a reposição de servidores nas áreas de educação e saúde, a Prefeitura pretende abrir concurso público para suprir as referidas áreas em 2018? O que esperar da política de pessoal num contexto prolongado de recessão econômica e baixa arrecadação? Eu vou começar a responder, mas eu passo para a Márcia, a controladora geral do município, que também quer fazer algumas observações, né? Esse aumento de percentual de despesa de pessoal sobre receita corrente líquida, ele deveu-se mais por conta do denominador, né? Por causa da queda de receita, nós falamos do ISS. E assim, as receitas ordinárias estão num patamar muito mais baixo. E as medidas que tomamos para aumentar as receitas, né, então, para compor a receita total no ano com as receitas extraordinárias, tais como o Programa Concilia, venda da folha, exigência de certidão negativa dos bancos, enfim. E isso só começa a fazer efeito depois de agosto, na realidade, né? A partir de setembro, mais acentuadamente em outubro, novembro e dezembro. Então, esse número, esse acréscimo, ele está muito associado à queda das receitas ordinárias. Aliado ao fato da arrecadação do ISS, nosso principal tributo, e transferências governamentais terem sido inferior, lembrando, foi falado no texto algumas vezes, que esse ano não conseguimos nos utilizar do mecanismo de depósitos judiciais. Ano passado, o município tem direito a sacar os 70%, foi tudo sacado, no ano inteiro foram 800 milhões, até agosto só 550 milhões, acho, se me recordo do texto. Esse ano não podemos sacar nada, isso são receitas correntes, outras receitas correntes. Então, a receita sofreu, e a despesa, como dito no texto, elas aumentaram em função do crescimento vegetativo e do reajuste que foi dado em outubro, né, do ano passado, que teve reflexo no ano seguinte, que foi esse ano. Vou passar para a Márcia sobre essa questão, se ela quiser complementar alguma coisa. Que medidas estão sendo tomadas? A questão dos concursos.
quiser, eu volto a falar, posso falar alguma coisa sobre isso, mas... A gente vem acompanhando aí, apesar das publicações serem quadrimestrais, né, o nosso controle é basicamente diário em cima dessas informações e levantando informações mensalmente. A gente já teve nesse quadrimestre, nesse momento, a gente já teve uma diminuição desse índice em função do esforço da Fazenda de aumentar a arrecadação. Em setembro, outubro, a gente já teve um acréscimo, então esse percentual ele já está um pouco menor. E a folha de pagamento, as medidas, elas estão em cima da folha também, de não deixar crescer. Então, vocês observam aí nos números, o crescimento da folha de torno de 800 e tantos milhões, foi 10 milhões no quadrimestre. Então, é mais como a secretária de Fazenda falou, uma equação de que a dificuldade de receita, ela traz também esse impacto nesse indicador fortemente de pessoal. Então, a despesa de pessoal está sob controle, não estamos deixando expandir, e aí não é o caso só de vedações, né, que não expandiria, a lei ela tem essa preocupação de vedar para não deixar expandir, mas não estamos expandindo em outras possibilidades, né, também, e monitorando para que isso não gere um impacto. Então, a gente acredita que o próximo quadrimestre nós já vamos ter um número mais satisfatório com relação a esse índice de pessoal, quer dizer, um pouco menor, mas ainda provavelmente no limite prudencial, né? A nossa grande preocupação é como a pergunta, que é a preocupação também dessa douta comissão, né? Para que não ultrapasse os 54% do executivo, é a nossa grande preocupação, enquanto que no limite prudencial a lei ela indica vedações, ultrapassando o limite legal, ela impõe ações, e ela impõe ações definitivas para uma situação que pode ser e deve ser temporária. Então, o grande risco que nós temos em entrar no 54 também é esse. Temos que demitir servidores não estáveis ainda, que são necessários à administração e que, num período melhor que venha a ocorrer nos 2 próximos quadrimestres, nós não teremos possibilidade de trazê-los. Então, a nossa responsabilidade também, além do controle das medidas, é fazer com que a administração ela tenha também tranquilidade em operar com seus servidores. No caso dos concursos, educação e saúde, a lei ainda ela prevê essa possibilidade, né, com a responsabilidade das políticas públicas necessárias, né, mas isso, eu não sei dizer a vocês qual é a previsão de concurso, aí realmente teria que ser com a saúde e a educação, não tenho essa informação disponível, né? E política de pessoal é essa, é a gente tentar manter o equilíbrio. Tudo que impacta na folha de pagamento, né, sempre visa ali também, de alguma maneira, né, envolver a gestão de pessoal, a questão da remuneração das pessoas. É uma margem que a gente tem para mexer na folha pequena, porque as três maiores rubricas, acho que 60% da folha consiste em vencimento base, então é uma rubrica, né, fixa, ou seja, não tem muita mobilidade, triênios, né, que são adicionais de tempo de serviço, que é um benefício garantido ao servidor, e incorporações de cargo, que também é um benefício ao servidor. Isso é o que impacta mais no movimento de folha, e são situações de crescimento vegetativo, né, que não se tem, a administração não tem o controle ali de reduzir. Acho que ele poderia reduzir, que vem fazendo, como encargos, que já reduziu ao longo do período, eles têm valores que impactam 0,0 alguma coisa no total da folha, né? Então, esse é o dilema ali de nós tentarmos também reduzir, trabalhando de um lado a folha e no outro a arrecadação, como a secretária de Fazenda explicou. Bom, o tema seguinte seria receita corrente líquida. No primeiro quadrimestre de 2017, a receita corrente líquida atingiu 19,992 bilhões de reais. No segundo quadrimestre, atingiu 19,427 bilhões de reais. Logo, ocorreu uma redução em valores nominais de 565 milhões de reais. Qual a previsão para a receita corrente líquida para o último quadrimestre? A receita com ISS teve uma queda de 166 milhões
de reais do primeiro para o segundo demonstrativo. Com a aprovação dos projetos de lei que versam sobre o referido imposto, qual a estimativa de aumento da arrecadação no próximo exercício financeiro? Qual é o valor da disponibilidade de caixa de recursos não vinculados do segundo quadrimestre de 2017? Ô, Rosa, a gente não tem esse número aqui pronto para o último quadrimestre, mas eu posso falar no ano a expectativa. Tudo bem, Certo? secretária, pode passar e depois você manda por escrito para nós. Tá bom. Então tá. Então, a receita corrente líquida no ano, 19,5 bi, tá? Para o ano 17, essa é a nossa última previsão. Recursos ordinários não vinculados, né, recursos do Tesouro, é mais ou menos metade do nosso orçamento de 26 bi, que a gente tem a previsão por ano, tá? E a receita do ISS teve uma queda com a aprovação dos projetos de lei que versam sobre o referido imposto. Qual a estimativa? Próximo exercício financeiro, você diz o ano que vem? Essa é a segunda pergunta. É quanto que é o ISS para o ano que vem? Quanto está na LOA? Ou o exercício financeiro é o quanto que é o próximo quadrimestre também? Essa é a segunda questão. A receita com o ISS teve uma queda de 166 milhões de reais do primeiro para o segundo demonstrativo. Com a aprovação dos projetos de lei, imagino em outubro, né, que versam sobre o referido imposto, qual a estimativa de aumento de arrecadação para o próximo exercício financeiro? Exercício financeiro, se diz, é 18? Então é a LOA? O ISS com a LOA? A gente tem a LOA, eu não sei de cabeça. 5 bi e meio, alguma coisa. ISS. Aham. O impacto da lei, a gente até mandou a retificação do orçamento, está em torno de 300 milhões. Isso. Em relação a ISS, 300 milhões para o próximo ano. Não, o orçamento é muito maior, né? Não, tem que ver o número de ISS. de aumento. O impacto dos projetos, especificamente. Em relação aos projetos aprovados. Isso, esse de outubro, de 10 de outubro, a lei de incentivo ao petróleo. Em torno de 300 milhões. Nesse montante que a gente mandou de retificação, também tinha 350 milhões. Mas não foram só os projetos de lei do petróleo, mas também uma expectativa de recuperação da economia, com a aprovação do empréstimo o Estado melhorando seu grau de solvência. Tem essa segregação exata, eu não tenho ela aqui, mas o todo, 350 milhões, foi o que a gente... do ISS. Tá? Secretária, só a título mandar. de curiosidade, para que a gente possa ter isso documentado aqui, depois, quando puder, manda para nós um somatório do que gerou de recurso, de incremento no orçamento do Executivo, a partir de todos os projetos e empréstimos que foram aprovados nessa casa. Só para botar crédito para cá, a gente precisa saber qual foi o tamanho da nossa contribuição. Tá certo? Olha, uma das leis do petróleo já gerou no nosso caixa 157 milhões em novembro. Empresas de dados sísmicos se compuseram com o município, né? Foi aquele perdão parcial e ingressaram, ajudaram. 157 milhões. No final de novembro, ingressaram fruto de uma das leis que vocês já aprovaram dia 10 de outubro nessa casa. Agradecemos enormemente. Mas, ok, vamos mandar a complementação do seu pedido, tá? Por escrito depois.
Passar a palavra para o vereador Rafael Aloysio Freitas, que é membro da comissão e que vai também dar a sua contribuição e seus questionamentos em relação ao tema da audiência. Bom dia, presidente Rosa, bom dia, secretária, bom dia a todos que estão aqui. É bem objetivo, bem rápido. Eu ia comentar algo a respeito no quadro de outras receitas correntes com relação à dívida ativa, que teve uma variação nominal de mais de 22%, né, uma queda. E eu ia perguntar sobre o Consilia Rio, mas a senhora falou sobre que o resultado do Consilia só deve vir então no próximo quadrimestre. Então a pergunta agora é qual é a estimativa de arrecadação desse Consilia ao longo desse ano e quanto em percentual acho que esse número vai melhorar para o próximo quadrimestre. O resultado da dívida ativa ficou inferior nesse segundo quadrimestre, mas não contempla os esforços, né, do Consilia, que vigiu, né, de julho, agosto, final de setembro. A conciliação foi maior na última semana e teve reflexo agora fortemente em outubro, novembro e dezembro. A expectativa, aquela se mantém, que vimos falando de 470 milhões, tá? Juntando todos os acordos. Tá bom, obrigado. Queria, bom, me parece que não tem mais questões. Eu gostaria de agradecer mais essa oportunidade de estar falando sobre as contas do município e dizer que o esforço, né, de arrecadação da Fazenda, ele só termina, não acaba nunca, mas esse ano termina dia 31. Temos ainda tem um chão pela frente para conseguir fechar as contas, um ano extremamente desafiador. Maravilha. Eu faria uma observação que eu acho que é justa. Essa casa fez o seu dever de casa, deu toda a sua contribuição no apoio para que a Fazenda pudesse ter os resultados esperados em termos de arrecadação, de sanear o seu orçamento, enfim, de poder chegar no dia 31 de dezembro em condições razoáveis e que em 2018 não tenhamos tanto sacrifício nem tanta angústia na arrecadação, que ela certamente irá aumentar, e eu acho que uma parcela dessa contribuição se deve a essa casa, aos senhores vereadores, que tiveram a clareza e a consciência que tinham que estar atuando junto ao Executivo para que nós pudéssemos manter a cidade do Rio de Janeiro em condições dignas de cuidar da população, dos seus funcionários, enfim, dos seus serviços. E eu acho que a Secretaria de Fazenda trouxe para cá alguns desafios esses que em alguns momentos foram doídos, mas acompanhados de muita responsabilidade, que foi o nosso papel de sermos extremamente responsáveis com a gestão e com a arrecadação da cidade, para que a cidade não tenha um destino semelhante a outras unidades da federação, e que a gente possa sair desse aperto, né, e possamos ter momentos mais saudáveis financeiramente, para que a cidade volte a funcionar da forma como todos nós desejamos. Agradecer à Secretaria de Fazenda, a secretária que tem sido
presente. No início, a gente consegue perceber uma diferença, uma mudança radical. A secretária, quando chegou à frente da Secretaria Municipal de Fazenda, era um pouco tímida nas suas apresentações, enfim, nas suas colocações. Pedia muito a participação da equipe e, de um tempo para cá, a secretária se fortaleceu, perdeu um pouco a timidez e hoje enfrenta todos os desafios das audiências e reuniões promovidas por essa casa. Parabéns à Secretaria de Fazenda, a toda a equipe, agradecendo a presença de todos. Dou por encerrada a audiência pública.